agora nós vamos analisar a ponte de Whitson em equilíbrio. Mas para que ela possa estar em equilíbrio, exige aí algumas condições. Por enquanto, segura a emoção em relação a essas anotações que a gente já chega lá. Vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos no último exemplo, que foi o seguinte: calcular a diferença de potencial entre os pontos A e B. Mais uma vez, coloquei aqui o voltímetro. É um aparelho de medida, então o circuito elétrico com ou sem ele não vai fazer a menor diferença. Inicialmente, mais uma vez, nós vamos ignorar esse instrumento de medida e calcular o potencial no ponto A e no ponto B. E no final nós vamos diminuir. Diminuir aqui, ó, mais para o menos, ou seja, o valorzinho que a gente encontrar nessa ponta e diminuir pelo valor que a gente encontrar nessa ponta, tá? Aqui o mais, que é o nosso potencial maior, então é o potencial maior menos o potencial menor. Débora, pelo amor de Deus, aqui é um resistor, essa setinha. O que é essa setinha? É para indicar que esse resistor aqui é um reostato. É um resistor de resistência variável, mas calma que eu já chego lá. Inicialmente nós vamos resolver aqui encontrando a diferença de potencial da mesma maneira que nós fizemos anteriormente. Vamos lá? Então eu tenho aqui dois resistores associados em série. Resistência equivalente, nós vamos somar quando estiver associado em série. 8 mais 2, 10 ohms. E nesse outro ramo aqui, com outros mais dois resistores também associados em série, tá? Afinal de contas, é isso que vai caracterizar a ponte de Whitson. 4 mais 1, 5 ohms. Para calcular a corrente elétrica que vai passar por esse ramo e a corrente elétrica que vai passar por esse ramo, tá aqui, ó, U igual a R vezes I. Isolando o I, vou ter U dividido por R. Como nesse caso eu tenho um ramo com mais de um resistor, esse R vai ser de resistência equivalente. Lembrando que este ramo está associado em paralelo com este ramo. Paralelo, né? Então U é igual. O mesmo U da fonte é o U que vai alimentar cada um desses ramos associados em paralelo. Então U eu já tenho a REC aqui igual a 10. 120 dividido por 10 é igual a 12 amperes. Vamos representar? Já nesse outro ramo, U dividido pela REC também. O U 120, a REC 5 ohms. 120 dividido por 5 é igual a 24 amperes. Agora vamos calcular o potencial nesse ponto e o potencial nesse ponto. Vamos andar então com o potencial elétrico. Lembrando que aqui, ó, na fonte 120, onde tem o risquinho mais, representa o potencial maior e o risquinho menor, o potencial menor. 120 é a diferença de potencial. Então eu vou colocar valores aqui de uma tal maneira que a diferença de potencial entre eles dê igual a 120. E quais valores que eu vou utilizar? 120 para o potencial maior e 0 para o potencial menor, valores bem tranquilos. Então, se aqui é 120, vamos andando com potencial, não está passando por nenhum aparelho. Nesse ponto aqui também vai ser 120. E se aqui é 0, vamos andar com potencial, andando, tchurururu, chegar nesse ponto também igual a 0. Eu vou passar por um resistor no sentido da corrente. Ocorre uma queda, e essa queda, U igual a R vezes I. R vezes I, 96 volts. Então aqui eu vou ter 120 volts menos RI. R vezes I, 96. Então, 120 menos 96 volts é igual a 24 volts. Agora vamos analisar aqui no outro ramo. Eu tenho aqui 120 volts. Vou passar por um resistor no sentido da corrente. Nós temos uma queda. E essa queda, R vezes I. R vezes I, 4 vezes 24, 96 volts. 120 volts menos 96 volts, 24 volts. E temos aqui, ó, a diferença de potencial entre os pontos A e B, 24 menos 24 é igual a 0. E sendo essa uma das condições para a ponte de Whitson estar equilibrada. O potencial no ponto A tem que ser igual ao potencial no ponto B. Ponto A e ponto B. Ai, professora, eu posso chamar aqui de X e Y? Pode, tá? O importante é a diferença de potencial entre esses pontos tem que ser igual a 0. Por isso que eu fiz essa observação. A ponte de Whitson, em equilíbrio, o valor registrado pelo voltímetro é igual a 0. Além dessa informação, eu deixei aqui bem mastigadinho. O potencial no ponto A é igual ao potencial no ponto B. O voltímetro registra um valor igual a 0. E antes de falar dessas outras 3 condições aqui, deixa eu te perguntar.
A diferença de potencial entre os pontos A e B é igual a zero se eu retirar aqui o meu voltímetro. Se tratando ainda de uma ponte de Whitson em equilíbrio e colocar uma lâmpada, ela vai acender? Não. Diferença de potencial é igual a zero. Para um aparelho funcionar, uma lâmpada e outros, tem que estar sujeito a uma diferença de potencial, a qual não pode ser igual a zero. Então, não vai ligar, não vai acender lâmpada, não vai ligar nenhum aparelho. E aí eu te pergunto, não vai ligar aparelho, DDP igual a zero? Se eu colocar aqui um amperímetro, o que é um amperímetro? É um aparelho qual vai medir corrente elétrica. A lâmpada não vai ligar. Se eu colocar qualquer aparelho, não vai ligar. Se tratando de uma ponte de Whitson em equilíbrio, também não vai passar corrente elétrica. Então, se eu colocar um amperímetro, o valor que ele vai registrar é igual a zero. Se eu colocar um galvanômetro... Pelo amor de Deus, pessoal, que radinome é isso aqui? O que é galvanômetro? Galvanômetro é um amperímetro mais sensível, que consegue medir baixíssimas correntes. Se eu colocar um galvanômetro, o valor registrado por ele também será igual a zero. Porém, prestem bem atenção que aqui eu fiz um destaque em especial. Vem comigo aqui. Existe um clássico bizu, macete, para a gente matar as questões de ponte de Whitson quando estiver em equilíbrio. Antes da gente mirabolar várias contas, a maioria das questões nos concursos pergunta o seguinte: quando se trata de ponte de Whitson, em equilíbrio ou não, pergunta o seguinte: tendo um circuito elétrico abaixo, qual é o valor medido pelo voltímetro? E aí, antes da gente mirabolar, continha daqui, continha dali, resistência equivalente, potencial ponto A e queda e tal, antes da gente fazer isso, existe uma maneira rápida da gente verificar se essa ponte de Whitson está em equilíbrio, que é o seguinte: se o produto das resistências, tá? Se o produto das resistências que estiverem nas diagonais for o mesmo, essa ponte de Whitson está em equilíbrio. Estando em equilíbrio, o valor registrado pelo voltímetro é igual a zero. Morre a questão assim, ó, rapidamente. Vou só deixar aqui bonitinho registrado, vamos lá? E mais um detalhezinho teórico que pode ser perfeitamente cobrado no Enem. Afinal de contas, Débora, pelo amor de Deus, pra que existe essa desgrama? Pra que existe ponte de Whitson? Agora que eu vou explicar a presença do reostato. Reostato é um resistor de resistência variável e a ponte de Whitson é justamente para isso. Tendo em vista 3 valores de resistência, nós podemos perfeitamente medir ou calcular o 4º valor, que é o seguinte: eu tenho R1, R2, valores já ali bonitinho. Não conheço inicialmente o valor de Rx, tá? O que eu posso fazer para poder saber esse valor de Rx? Eu vou fazer o seguinte: eu vou regular o valor do meu reostato até que aqui no voltímetro seja medido um valor zero. Então é o seguinte, ó, vou mexer aqui no reostato, vou medir e vou olhar para o voltímetro. Vou medir, vou olhar, vou mexer, vou olhar, vou mexer, opa, chegou igual a zero, parei. Para dar um valor igual a zero, é quando o reostato medir aqui 2 ohms. Agora, eu conheço R1, R2 e o valor do reostato. E aqui no meio igual a zero. Com isso, a minha ponte de Whitson está em equilíbrio. Eu tenho 3 valores de resistência, posso calcular o 4º valor. E como é que eu posso calcular? Aplicando aqui, ó, essa relação matemática. O produto das resistências. Esse produto na diagonal, tudo bem? Então, é para isso que existe a ponte de Whitson. Tendo 3 valores de resistência, eu posso encontrar o 4º valor.